Fala pessoal, fazendo então a correção da atividade de nivelamento parte 2, a gente vai falar de múltiplos e divisores, números primos e compostos e a paridade de um número, né? Então olha só, o que é um número primo? O número primo é aquele que só dá para dividir por um e por ele mesmo. E de novo, a palavra somente ou apenas tem que aparecer nessa frase, certo? Todos os números são divisíveis por um e por ele mesmo. Só que os primos, eles só têm esses dois divisores, mais ninguém. Já o número composto, além de ter esses dois divisores, ele vai ter um outro número que divide ele. Por exemplo, o 4. Dá para dividir por 1, dá para dividir por ele mesmo, mas dá para dividir por 2 também. Então ele não é um número primo, ele é um número composto. Tirando essa regra de número primo e composto, a gente tem o 0 e o 1. Esses dois, eles não são nem primos nem compostos. Fora esses dois, ou o número é primo ou o número é composto. Ok? Questão 2. Assinale os números abaixo que são primos. Ok, o 0 a gente sabe que não é. O 2 é, ele é o único número que é par e é primo. O 1 não é. O 51, apesar de parecer que é, dá pra gente dividir por 3, ok? Além de outros divisores, mas o 3 é um deles. O 7 é primo. O 28 é um número par, né? Então já caiu fora. O 31 é primo. O 15 dá para dividir por 5, né? Dá para dividir por 3. O 19 é primo. O 13 é primo. O 26 dá para dividir por 13, dá para dividir por 2. O 37 é primo. O 3 é primo. 60 ele é par, né? Então já caiu fora. O 8 é par, já caiu fora. O 100, o 50 são todos pares, já foi embora. O 29 é primo. O 17 é primo. O 5 é primo. O 9, ai. O pessoal tem o costume de confundir número primo com número ímpar. O 9 dá para dividir por 3, né? O 15 apareceu de novo, dá para dividir por 3 e por 5. O 11 é primo. O 22 dá para dividir por 11, também é par. O 46 é par, o 23 é primo e o 39 dá para dividir por 3, dá para dividir por 13 também, ok? Então a questão 3, assinale os números que são divisíveis por 2. É só olhar o último número, né? Aqui, 7, opa, o 4 sim, 4 também, 6 é, 4 é, 8 é e 6 é também. São só os números que são pares, né? 0, 2, 4, 6 ou 8. 3. Só faz a soma dos algarismos, né? Não precisa fazer divisão. Fazendo a soma dos algarismos, os únicos que vão dar certo são esses 5 caras aqui, ok? Questão 5. Assinale os números divisíveis por 4. Então é só ver os dois últimos números, né? O 8 está na tabuada do 4, o 20 também, o 8 também, 60, o 24 e o 56, certo? Questão 6. Assinale os números que são divisíveis por 5. Então, ou termina em 0 ou termina em 5. Então, temos esse cara, esse cara aqui, esse daqui e todos os últimos aqui da última coluna, né? Todos os da última coluna. Porque todos eles terminam em 0, certo? 7. Que são divisíveis por 2. Primeiro passo, elimina todos os que são ímpar, certo? Então, esse cara caiu fora. Aqui, esse e esse. Então já eliminamos vários. Agora sim faz a soma dos algarismos. Se a soma dos algarismos der um número múltiplo de 3, esse cara vai ser divisível por 6. Então os únicos que dão são esse e esse daqui. Ok? 9. Assinale os números que são divisíveis por 9. A regrinha do 9 é igual à regrinha do 3. Soma todos os algarismos. E se essa soma resultar num número que está na tabuada do 9, esse número por inteiro é um múltiplo de 9. Aqui, 1 mais 8, 9. 9 mais 9, 18. Fechou. 4 mais 5, 9. 9 mais 9, 18. 2 mais 2 mais 5, 9. 6 mais 3, 9 também. Os demais não fecham, ok? E por último, mais fácil, né? Assinale os números divisíveis por 10. Para ser divisível por 10, tem que terminar em 0. Então, a gente tem esse cara aqui e todos dessa última fileira, certo? Então, usando os critérios de divisibilidade, essas questõezinhas aqui iniciais ficam extremamente rápidas e fáceis, né?
10. Determine os divisores dos números abaixo. Então, tem que ver os números até ele mesmo, em que a gente consegue dividir esse cara. Repara que, quando tu chegar na metade desse número, o próximo divisor vai ser ele mesmo, certo? Então, aqui, para o 50, a gente vai ter de divisor o 1, o 2, o 5, o 10, o 25 e o 50. Prova real, multiplica eles do menor para o maior. Então, olha só, 1 vezes 50 deu 50. 2 vezes 25 deu 50. 5 vezes 10 deu 50. Então, todos eles foram usados, a gente fechou a nossa lista de divisores, ok? B, 24, a gente vai ter o 1, o 2, o 3, o 4, o 6, o 8, o 12 e o 24, ok? Repara que da metade pula para ele mesmo, né? Então não perde tempo dividindo por 13, por 14, que não vai dar certo. O 60, a gente vai ter o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 10, o 15, o 12, né, antes do 15, o 20, o 60 e o 30. Esse aqui eu acabei misturando um pouco a ordem, né? O 60 ele tem bastante divisores, né? 64. A gente vai ter o 1, o 2, o 4, o 8, o 16, o 32 e o 64. Repara que está sempre duplicando, né? Não é sempre que acontece isso, porque a gente já viu os exemplos anteriores. Mas nesse caso aqui, aconteceu. Isso se dá pela fatoração dele, ok? Se a gente fatorar o 64, a gente vai encontrar, a gente vai perceber que só dá para dividir por 2, certo? Então, esses são os nossos divisores. Questão 11. Observe a tabela e identifique com o X, nos quadradinhos, o número correspondente a cada situação. Então, olha só. O 645 é divisível por 3? É divisível por 4? Não, ele termina em 5. Se ele termina em 5, ele é divisível por 5. E, de novo, por esse mesmo motivo, ele não vai ser divisível por 6, né? Porque ele é ímpar. Ok. 621 é divisível por 3? Ele é ímpar. Não dá para dividir por 4, não dá para dividir por 5 porque não termina em 5 e 0, e não dá para dividir por 6 porque é ímpar, ok? Então nem perde tempo fazendo a conta. 120 vai dar para dividir por 3, por 4, por 5 e por 6, ok? 357, de novo, é ímpar, ele vai dar para dividir por 3, aqui não é porque ele é ímpar que vai dar para dividir por 3, tá? Coincidiu que os ímpares aqui deu para dividir por 3. Não vai ser divisível por 4 porque é ímpar, não vai ser divisível por 5 porque não termina em 5 e 0, e não vai ser divisível por 6 porque é ímpar, ok? 480 vai ser divisível por 3, por 4, por 5 e por 6, certo? Façam a continha aí e verifiquem. Questão 12. O que é um número par? Um número par é aquele que dá para dividir por 2, ou seja, ele vai terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Ele está na tabuada do 2, ok? E o número ímpar vai ser o contrário, vai ser aquele cara que não vai dar para dividir por 2, certo? Se tu dividir um número ímpar por 2, sempre vai dar resto 1, certo? 14. Assinale os números abaixo que são pares. Então, a gente viu que tem que terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, terminou em 0, terminou em 2, terminou em 1, terminou em 1, terminou em 7, terminou em 8, terminou em 1, 5, 9, 3, 6, 7, 3, 0, 8, 9, 0, 0, 7, 5 não, 5, 9, 15, 11, 22, 46, e só, né? A gente pegou todos aqueles que terminam em 0, 2, 4, 6 ou 8, ok? Questão 15. Classifique em verdadeiro ou falso. Essa daqui é cheia de pegadinhas, né? Tem que ficar um pouco atento. Então, ali, 1 é um número ímpar e primo, tá? 1 é um número ímpar, mas primo não, a gente já viu lá na questão anterior. Então, é tudo falso. 0 é um número par, verdade, a gente acabou de botar isso na questão anterior. 0 e 1 são números compostos, falso. De novo, a gente viu na mesma questão que a gente viu que o 1 não era primo. O 0 e 1
não são nem números primos, nem números compostos. Existem vários números pares que são primos. Falso, a gente já comentou isso. O único número primo que é par é o 2. Todos os múltiplos de um número primo não são primos, verdade. Porque se eu pegar os múltiplos desse número primo, a gente vai ter por divisor o 1, o resultado desse número, e o número primo, certo? Então a gente vai ter pelo menos 3 divisores, e aí ele deixa de ser primo. O número 2 é o único número que é primo e é par, verdade. O número 2 é o único número que é primo e é par, que a gente comentou ali em cima. Só para dar um exemplo aqui, o número 3, por exemplo, ele é primo. Se eu pegar os múltiplos dele, a gente vai ter o 3, ok. O 6, epa, já deu problema, né? O 6 dá para dividir por 3, por 2 e por 1. E por 6, né? Aqui, o 9 dá para dividir por 3, dá para dividir por 1, dá para dividir por 9. O 12 tem mais divisores ainda. Então, só para exemplificar como essa daqui era verdadeira, ok? Pelo não aqui. Número ímpar é todo número que está na tabuada do 3, né? Então, olha só. Aqui a gente tem um pequeno pedaço da tabuada do 3 e já tem esse cara que é par e esse cara que é par. Então, falso. Todo número ímpar é primo. Opa, aqui o 9 é um número ímpar, ele é primo? Não, porque ele dá para dividir por 3. Falso. Número 15 é primo? Não, ele dá para dividir por 5, dá para dividir por 3 e ele é ímpar, né? Todo número que é divisível por si mesmo é primo. Não é bem assim, né? Todo número primo, ele dá para dividir por si mesmo, mas não é só isso, né? Todo número que é divisível por 1 e por ele mesmo é primo. O que faltou nessa frase? O somente, né? O apenas. Então, essa daqui é falsa, ok? Tomem cuidado. Questão 16. É divisível por 2, por 3 e por 5 simultaneamente. O único número que vai dar para dividir por esses 3 é o 510. 510 dividido por 2 vai dar 255. 510 dividido por 3, isso vai dar 170. 510 dividido por 5, isso vai dar 102, ok? Todos os demais, ou vai dar para dividir por 2 por 3, ou vai dar para dividir por 2 por 5, e aí o terceiro número vai acabar falhando, ok? Questão 17. Determine o resto da divisão por 4 da soma. Então, o primeiro passo é descobrir qual é o resultado desse número aqui. Então, primeiro, multiplica o 206 por 184, chega no valor. Multiplica o 3 por 920, chega no valor. E depois soma todas as parcelas, né? Fazendo isso, a gente vai chegar em 41.780. Como eu quero saber o resto da divisão, a gente divide por 4. Então, dá para dividir por 1, né? Porque eu vou começar pelo 4. Isso vai dar 4 e sobra resto 0, né? Baixo 1. O 1 dá para dividir por 4? Não, né? Ele cabe 0 vezes no 4. Então, eu vou diminuir aqui e vai sobrar 1. 17. Qual chega mais perto? O 16, né? Que dá 4 e vai sobrar resto 1. O 18. O mais perto de novo é o 4. E aí, aqui vai dar 16 e vai sobrar resto 2. E aí, baixo 0 para finalizar. E o 20 está na tabuada do 4, né? Que é 5. E diminuindo 20, aqui vai dar resto 0. Então, nossa resposta certa é a letra C, ok? A gente só queria saber esse cara aqui, ó. Questão 18. Procure sobre os números primos e escreva os 30 primeiros. E daí pergunta um pouquinho sobre a quantidade de números primos, né? Então é bem fácil fazer essa questão, porque é só tu jogar números primos no Google que já aparece milhares de imagens ou milhares de páginas que descrevem esses vários números primos, certo? Então eu escrevi alguns deles aqui. E sobre a quantidade, a gente tem que existem infinitos números primos. Eles não têm um final até agora, certo? A gente conversou bastante sobre isso em sala. Então a questão 19, ela pede para a gente falar sobre os critérios de divisibilidade, né? A gente já usou esses critérios para resolver as primeiras questões, né? Então aqui só vai estar escrito detalhadamente qual é o critério de cada um deles. Como eu falei para vocês, recomendei que primeiro fizesse a 19 para depois fazer aquela parte inicial, né? Para não perder tempo fazendo a divisão e depois perceber que podia ter feito tudo muito mais rápido.
Então, o critério de divisibilidade do 2 é que ele seja um número par, ou seja, que ele termine em 0, 2, 4, 6 ou 8. Para ser múltiplo de 3, para um número ser divisível por 3, a soma dos seus algarismos tem que ser um múltiplo de 3. Ou seja, quando tu soma os algarismos desse número, esse resultado tem que estar na tabuada do 3. Exemplo disso, 912. 902. 9 mais 1 mais 2 dá 12. 12 está na tabuada do 3? Está. Então, se o 12 está, esse cara aqui também está. Certo? 4. Os dois últimos números são múltiplos de 4. Ou seja, se eu tiver assim, ó, 4.116. Ó, o 16 está na tabuada do 4. Então, 4.116 também está. Certo? O do 5 é fácil, né? Só não é mais fácil que o do 10, né? Para ser divisível por 5, tem que terminar em 0 ou em 5. 6. Para ser divisível por 6, ele tem que ser um número par e tem que ser um múltiplo de 3, ou seja, múltiplo de 2 e múltiplo de 3 ao mesmo tempo, né? Então, para a gente ver isso, primeiro, ver se ele é par. Se ele for par, faz a soma dos algarismos desse número, né? E aí, essa soma tem que ser um múltiplo de 3 também. Como primeiro verifica se ele é múltiplo de 2, depois verifica se ele é múltiplo de 3. Se for dos dois, ele é múltiplo de 6, certo? E o do 10, que é o mais fácil de todos, ele tem que terminar em 0, né? A partir de agora, as questões vão estar uma questão a menos, assim. Então, a próxima questão, ao invés de dizer a questão 20, ficou como questão 19, certo? Mas daí vocês acompanham pela lista de vocês, que é só uma questão, um númerozinho a mais, mas é a mesma questão, certo? Questão 19. Calcule o MMC, ou seja, o menor múltiplo comum desses números abaixo aqui, né? Então, começando aqui, dá para dividir por 2, né? Isso vai dar 4 e aqui vai dar 2. Dá para dividir por 2 de novo, aqui vai dar 2 e aqui vai dar 1. Dá para dividir por 2 de novo, vai dar 1 e 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, o mínimo múltiplo comum de 4 e 8 é 8. Ou 8 e 4, né? A ordem não faz diferença. Letra B. Dá para dividir por 2. Se quiser começar por 3, começa por 3, não tem problema. A única condição é que no lado direito só tenha números primos. A ordem é você quem decide, ok? Então, aqui vai continuar 9 e aqui vai dar 6. Dá por 2 de novo, dá 9 e 3. Dá por 3, que dá 3 e 1. Dá por 3, que dá 1 e 1, certo? Se dá para dividir, a gente divide. Se não dá para dividir, a gente copia o número de novo, né? Por isso é que o 9 foi copiado e o 9 foi copiado de novo, porque não dava para dividir por 2 em nenhuma das vezes. Ok. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36, ok? C, dá por 2, vai dar 2, 5 e 3. Dá por 2, dá 1, 5 e 3. Dá por 3, que dá 1, 5 e 1. E dá por 5, que fica 1, 1 e 1. Multiplicando todo mundo, a gente vai ter 60, ok? Letra D, dá por 2, dá 3, 2 e 5. Dá por 2, dá 3, 1 e 5. Dá por 3, que dá 1, 1 e 5. E dá por 5, que dá 1, 1 e 1. Certo? Multiplicando todos eles, né? Eu sempre faço essa multiplicação de cima para baixo, mas não tem problema, pode fazer em qualquer ordem. Portanto, que tu não repita os números, né? Se eu já multipliquei esse 2 por alguém, não vou multiplicar ele de novo. Aqui vai dar de novo 60, ok? Letra E. Dá para dividir por 2, vai dar 3, 7 e 5. Dá por 3, que dá 1, 7 e 5. Dá por 5, que dá 1, 7 e 1. E dá por 7, que dá 1, 1 e 1. Certo? Fazendo a multiplicação, a gente vai ter 210. Certo? Aqui, dá por 2, dá 9, 5 e 5. Dá por 3, dá 3, 5 e 5. Dá por 3 de novo, dá 1, 5 e 5. E dá por 5 de novo, aliás, de novo não, pela primeira vez, né? E aí vai fechar a nossa questão. Multiplicando todos eles aqui, a gente vai chegar em 90. Tranquilo?
MDC a gente tem aquelas duas formas de resolver, né? A gente pode resolver eles juntos ou eles separados. Na verdade, tem outras formas de resolver, mas a gente acabou falando só sobre essas duas. Só para falar um pouquinho mais aqui, o MMC é o menor múltiplo comum, ou seja, é o menor número que está na tabuada dos dois, certo? É o menor número que dá para dividir tanto por 8, tanto por 4. Aqui é o 36 é o menor número que dá para dividir por 9 e por 12, ok? É isso que a gente quer encontrar. Já o MDC é o maior número que divide esses dois, certo? Então, MMC é o menor número que está na tabuada dos dois e o MDC é o maior número que dá para dividir os dois. Tranquilo? Aqui, vou primeiro fazer separado, tá? Depois eu vou fazer junto e daí a gente vai resolver todos os demais juntos, né? Dá para dividir por 2, dá 5, 5 e 1, acabou. Dá por 2, dá 8, 2 dá 4, 2 dá 2 e 2 dá 1. Fechou. O que eu vou multiplicar agora? Só o que eles têm em comum. Tem um 2, tem um 2. Então, o MDC de 10 e 16 é 2, porque é a única coisa que eles têm em comum, certo? MDC de 18 e 36. Então, vou fazer de novo separado. Dá por 2, dá 9, dá por 3, que dá 3, dá por 3, que dá 1. Fechou? 36. Dá por 2, que dá 18. Agora é só copiar essa nossa fatoração aqui, né? Vai dar por 2, dá 9, 3 dá 3, 3 dá 1. Fechou? O que tem em comum? Tem em comum o 2, tem em comum um 3, tem em comum outro 3, certo? 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3 dá 18, certo? Então, o MDC de 18 e 36 é 18. Todos aqueles que têm em comum, a gente multiplica, certo? Fazendo junto, então, deixa eu fazer o contrário aqui. 30 e 50. Dá por 2? Dá. Dá 15, dá 25. Dividiu os dois? Dividiu. Então, esse cara vai contar. 25 e 15 dá para dividir por 3. Aqui vai dar 5 e aqui continua 25. Opa, o 3 não dividiu 25, então ele não vai contar. Agora, dá por 5, que dá 1 e dá 5. Opa, o 5 dividiu os dois, né? Então, vai contar. Próximo 5 vai dividir os dois? Não, esse cara já chegou em 1. Então, ele não vai contar. Então, o MDC de 30 e 50 é 2 vezes 5, que dá 10. Ok? Aqui é a mesma coisa. 12 e 15, dá por 2, não dividiu os dois. Dá por 2 de novo, não dividiu os dois. Dá por 3, que dividiu os dois, então 3 conta. E dá por 5, que só divide o 5. Então, o MDC de 12 e 15 é 3, ok? E o MDC de 24 e 36. Então, aqui, 24, 36. Dá por 2, que dá 12 e 18, vai contar. Dá por 2, que dá... Opa, 2 não. Que dá 6 e 9, vai contar. Dá por 2, que dá 3 e 9, não vai contar porque o 9 repetiu. Dá por 3, que dá 1 e 3, vai contar porque dividiu os dois. E dá por 3, que dá 1 e 1, não vai contar porque só dividiu um dos números, né? Então, o MDC vai ser 2 vezes 2, que é 4 vezes 3, que é 12. MDC de 100 e 200. Então, 100, 200. Dá por 2, que dá 50 e 100, vai contar. Dá por 2, que dá 25 e 50, vai contar. Dá por 2, que dá 25 e 25, já não vai contar, né? Porque dividiu só 50. Dá por 5, agora tudo vai dar, né? Porque a gente chegou no mesmo número. Então, 5 vai contar e o 5 também vai contar, certo? Então, a gente tem que o MDC de 100 e 200 é 2 vezes 2, que é 4, vezes 5, que é 20, vezes 5, que vai dar 100, certo? Questão 21. Começa os probleminhas, né? Um relógio A bate a cada 15 minutos, o outro B bate a cada 25 minutos e um terceiro relógio C a cada 40 minutos.
qual é o menor valor de tempo decorrido entre duas batidas simultâneas dos três relógios. Então, olha só. Probleminhas de MDC e MMC. A gente vai usar MMC quando quer um encontro futuro. Geralmente, tá? Não é só para isso, né? Futuro. E a gente vai usar o MDC para dividir em partes iguais. Ok? A gente consegue dividir os problemas de MMC e MDC da seguinte forma. Então, só de novo, não vai ser só esses casos que a gente vai encontrar em MMC e MDC. Pode ter outros casos que vai ser uma das últimas questões de lá que fala de dinheiro, certo? Mas na maioria das vezes a gente vai ter essas duas divisões. Aqui a gente quer um encontro futuro, né? Então a gente quer o MMC de 15, 25 e 40. Como a gente já calculou vários MMC ali na questão anterior, eu vou acabar não fazendo a continha aqui, certo? Mas acredito que vocês saibam fazer o MMC de 15, 25 e 40, né? Tá, eu vou fazer essa porque é a primeira que aparece 3 números, né? Vamos fingir que é diferente esse MMC. Faz tudo junto, né? Dá para dividir por 2, vai dar 15, 25 e 20. Vai dar por 2, que dá 15, 25 e 10. Dá por 2 de novo, que dá 15, 25 e 5. Dá por 5, que dá 3, 5 e 1. Dá por 3, que dá 1, 5 e 1. E dá por 5, que dá 1, 1 e 1. Fiz aqui tudo misturado para mostrar para vocês que isso não tem problema, ok? Multiplicando todos esses números, a gente vai chegar em 600 minutos. Ou, se achar melhor, pode escrever como 20 horas, ok? Então, eles vão se encontrar, a partir do momento que eles têm o encontro, 10 horas depois eles vão ter o segundo encontro. Daí, 20 horas depois, eles vão ter o segundo encontro. 30 horas depois, o terceiro encontro. E assim vai, ok? 22. Numa classe, há 28 meninos e 21 meninas. A professora quer formar grupos só de meninos ou só de meninas, com a mesma quantidade de alunos e usando o maior número possível, certo? Então, olha só, agora a gente quer dividir da maior forma possível. Então, dividir em partes iguais da maior forma possível é o MDC. Então, na letra A, a gente vai fazer o MDC de 28 e 21. Isso vai resultar em 7, ou MDC de 21 e 28. De novo, a ordem não faz diferença, ok? Então, cada grupo vai ter 7 pessoas. Na letra B, quantos grupos de meninas podem ser formados? Se a gente tem 21 meninas e vai separar de 7 em 7, a gente vai ter 3 grupos, né? Ou seja, a gente vai ter as 21 meninas e a gente vai dividir em grupos de 7. Isso vai dar 3 grupos, ok? Os meninos a mesma coisa, a gente tem 28, né? E a gente vai dividir de 7 em 7, isso vai dar 4 grupos, ok? Questão 23. Em um certo país, as eleições para presidente ocorrem de 6 em 6 anos e para senador de 4 em 4. Em 2004, essas eleições coincidiram. Quando essas eleições voltarão a coincidir novamente? Então, de novo, eu quero um encontro futuro, né? Como eu quero um encontro futuro, eu vou calcular o MMC. Ele não tá pedindo para dividir qualquer coisa aqui. Então, como não é dividir, não é MDC. Então, é MMC de 4 e 6. E isso dá 12, ok? Então, essas eleições voltarão a coincidir daqui a 12 anos. Daqui a 12 anos, a partir de 2004, é 2004 mais 12. Ou seja, vai coincidir em 2016, ok? Questão 24. O senhor Vicente tem uma banca de frutas na feira. Nela há uma penca de 18 bananas e outra com 24 bananas. Ele quer dividir as duas em montes iguais. Olha só a palavrinha aqui chave, dividir. Qual deve ser o maior número possível de bananas em cada monte? Então, maior dividir, a gente quer o MDC de 18 e 24. E isso vai dar 6, ok? Então, vai ter 6 bananas em cada monte. Tranquilo? Os probleminhas eram bem rapidinhos de se fazer, né? Todos os alunos de uma escola de ensino médio participarão de uma gincana. Para essa competição, cada equipe será formada por alunos de mesmo ano com o mesmo número de participantes. Veja a tabela de distribuição de alunos por ano. Responda, qual é o máximo de alunos por equipe? Então, tu quer dividir ao máximo. Então, tu quer o MDC
C, certo? Porque tu quer dividir esses alunos em grupos. Tu quer o MDC de 120, 108 e 100. O MDC de 120, 108 e 100 é 4, ok? Então, cada equipe vai ter 4 alunos, tranquilo? Aí aqui está perguntando quantas equipes serão formadas. Primeiro passo, descobre quantos alunos tu tem ao todo. Para isso, faz 120 mais 108 mais 100, certo? Isso vai dar 328. Agora pega o 328 e divide de 4 em 4, né? Porque cada equipe tem 4 integrantes. Então, tu vai ter um total de 82 equipes, certo? Tranquilo? Questão 26. 3 viajantes de firma sairão a serviço no mesmo dia. Sabe-se que o primeiro faz viagens de 12 em 12 dias, o segundo de 20 em 20 e o terceiro de 25 em 25. Depois de quantos dias sairão juntos novamente? Tá pedindo para te dividir? Não. Tá pedindo um encontro futuro? Tá. Então, tu quer o MMC de 12, 20 e 25, certo? O MMC de 12, 20 e 25 dá 300. Então, daqui a 300 dias, eles vão se encontrar novamente, ok? 27. Regina possui 3 pedaços de fita, como os apresentados abaixo, que serão utilizados na confecção de alguns enfeites. Daí diz aqui que a fita rosa mede 630, a roxa 810 e a verde 540. E quer dividir em pedaços que tenham o mesmo tamanho, certo? Que ela quer cortar, então ela quer dividir, né? Dividir em pedaços de maior tamanho possível é o que? MDC, né? Porque tu quer dividir da maior forma possível. Então, MDC de 630, 810 e 540. E isso vai resultar em 90, certo? Então, cada pedacinho vai ter 90 centímetros de tamanho. Quantos pedacinhos a gente vai ter ao todo? Primeiro, descobre quanto pedaço de fita tu tem ao todo, né? Tem 630, 810 e 540. Soma todo mundo. Aqui vai dar 8, 11, 19. Então, 1980 centímetros de fita. Só que tu vai dividir de 90 em 90, né? Então, dividindo esses dois, a gente chega que vai ter 220 pedaços, certo? Tranquilo essa daqui também? Na maioria das vezes ali a gente tem que pegar o somatório de todos os pedaços ou de todas as quantidades para descobrir o total de pedaços ou total de grupos que a gente vai ter. Só que olha só, a gente podia ter pegado 630 e dividido por 90, o 810 e dividido por 90, o 510 e dividido por 90. Assim a gente vai saber quantas fitas rosa tu tem, quantas roxas e quantas verdes. Só que a gente acaba fazendo contas a mais, né? E aí deixa de compensar fazer isso. Então, mais vale pegar o somatório de tudo e dividir pela quantidade que tu quer. Aqui, né, por 9 é 90, né? Então, pequena falha técnica. Vamos só refazer a conta. 1980 dividido por 90, isso vai dar 22 e não 220, certo? 28. Para o casamento de sua filha Bernadette, Dona Fátima encomendou 600 rosas, 300 margaridas e 225 cravos. E ela quer separar em arranjos de maneira que não sobre nenhuma flor, certo? Separar é o quê? Dividir, né? Então, como a gente quer dividir, a gente quer o MDC de 600, 300 e 225. Isso vai resultar em 75, ou seja, vai ter 75 flores em cada arranjo, certo? 29. No alto de uma torre, essa daqui era fácil, né? Piscam 2 luzes, uma de 4 em 4 segundos e outra de 6 em 6 segundos. Elas piscaram juntas e quando que isso vai acontecer novamente? Então, que é um encontro futuro, né? Então, encontro futuro, MMC, de 6 e 4, que vai dar 12. Então, daqui a 12 segundos, elas vão piscar juntas novamente, ok? 30. O professor de matemática disse que tinha uma certa quantidade de dinheiro que era divisível por 5, por 6 e por 7. É claro que essa quantidade pode ser zero, mas se ela não for nula, ou seja, se ela não for zero,
Qual é o seu menor valor? Então, tu quer o menor valor, né? Menor vem do mínimo. Então, mínimo múltiplo comum de 5, 6 e 7, certo? Mínimo múltiplo comum por quê? Porque ele tem que estar na tabuada do 5, do 6 e do 7, né? Então, a gente quer um múltiplo. Então, a gente usa o mínimo múltiplo comum, certo? Porque a gente quer o menor. Ok, calculando o mínimo múltiplo comum desses três caras, a gente vai chegar em R$210, certo? Então, é isso que o professor tem. 31. Em uma mercearia, o proprietário deseja estocar 72 garrafas de água, 48 de suco e 36 de mel em caixas com o maior número possível de garrafas. Então, tu quer dividir no maior número. Dividir no maior número é MDC, certo? De 72, 48 e 36. Qual deve ser a quantidade de garrafas por caixa? Então, o MDC de 72, 48 e 36, que é 12. Então, cada caixa vai ter 12 garrafas, ok? 32. Pense em um número natural e em seu dobro. Diga qual é o MMC dos dois e dê um exemplo. Então, sei lá, vou escolher 4 e 8. Se a gente calcular o MMC de 4 e 8, vai dar 8. Se a gente escolher 10 e 20, vai dar 20. Se a gente escolher 100 e 200, vai dar 200, certo? O que está acontecendo aqui? Está sempre dando o maior, né? Se pedisse para calcular o MDC, será que teria alguma coincidência? Faça um pouquinho as contas aí. Então, a gente encerra a nossa lista 2 com essa nossa questão 32, que fica uma perguntinha aí para vocês pensarem, ok? Então é isso, espero que tenha ajudado vocês. Até a próxima!